terminar uma profecia que a gente vai ver aí, que ele estava estudando. Além dele ser profeta, ele estudava as profecias. Olha que exemplo para nós, né? A gente vai ver aí, né? Ele estudava a profecia do profeta Jeremias, que é antecessor dele, né? Olha só o exemplo. Ele, profeta, estudando profecia. Tá vendo? Olha o exemplo para nós. A gente vai ver aqui, né? Muito bem. Já passou alguma dificuldade de saúde que o levou a contrair uma doença? Você já passou por isso? Então você perguntou, para que Deus? Senhor, até quando que isso vai ser, né? Daniel estava preocupado com isso. Você vai ver aí no capítulo, no início do capítulo, né? Ele estava preocupado, né? Principalmente que ele achava, não estava entendendo a profecia dos 2300 anos, e ele estava achando, ele estava com a visão equivocada. Não foi só no século XIX que os pregadores tiveram uma visão equivocada. Ele também teve, com a profecia que ele recebeu. Tá? Então, por isso que ele está perguntando, até quando? Porque ele estava achando que era a prorrogação de um tempo profético, tá? Que a gente vai ver aí. Ou passando provações, você perguntou, Senhor, até quando? Ou foi vítima de um golpe, perdendo todos os seus bens, então você chama e diz, Senhor, até quando? Eu conheci um senhor que ele chegou a ganhar tanto dinheiro, não sei se ele está vivo ainda, que já faz um tempo disso aí, já faz alguns anos, já faz mais de 10 anos, ele chegou a perder todas as coisas dele, ele chegou a ganhar dinheiro equivalente ao de banco, até mais do que banco, ele tinha corretora de valores, né? Estava recebendo um salário mínimo, ele falava, perdi tudo, tudo, tudo. Continuou vivo, né? Graças a Deus aí, a coragem dele, né? Agora está difícil para eu ler, tá bom? Posso ler daqui? Muito bem. A letra ficou pequena ali. Parece que essa oração de clamor desesperado faz parte de um último esforço do ser humano na sua capacidade de resistir diante de alguma coisa, situação que é maior do que ele. Por outro lado, né, muitas vezes nos perguntamos também até quando, diante de situações que estão sendo improváveis, né? E pensamos por quanto tempo essa bagunça vai, bonança vai permanecer. As coisas estão sendo favoráveis e pensamos até por quanto tempo essa bonança vai permanecer. No capítulo 9 de Daniel, a gente encontra uma das atrações mais lindas, orações, mais lindas da Bíblia. Tá? Ela começa esse capítulo com uma oração. Tá? No capítulo 9, ele começa orando. Por quê? Já tinha se passado 8 anos, ele estava preocupado com a profecia que ele mesmo tinha recebido. Tá? Uma oração que retrata assim um grande conflito. A oração de Daniel nos esclarece o proceder divino, né? Nosso conflito, né? O nosso conflito filosófico entre a vontade de um Deus todo-poderoso e as decisões, as vontades e as ações humanas também. Daniel acreditava que a oração pode mudar a história do mundo. Tá? Isso é muito importante a gente dizer. Muda a história das pessoas. Tá? Às vezes a gente fica abismado, vou fazer um parênteses aqui rapidinho aqui, quando a gente vê alguns milagres das Escrituras. Tá? A pessoa orar, receber uma oração, né, e a pessoa às vezes ser curada. Só que eu gosto de dizer o seguinte, a oração ela tem poder de cura até hoje. Tá? O que muitas vezes o profeta fez, ou o apóstolo fez, foi só
apressar o processo, acelerar o processo, porque a própria ciência hoje não consegue explicar o porquê que as pessoas que recebem oração durante o tratamento, cirurgia, etc., se recuperam mais rápido. Recebem e fazem. Tá? Então, é bom a gente ressaltar isso, né, que é uma coisa, por exemplo, multiplicar de pães que Jesus faz, ele faz todo dia. Só que num dia ele multiplicou os pães na beirada do mar, da Galileia, ele simplesmente acelerou o processo. Mas ele faz isso todos os dias. E às vezes a gente não vê nos bastidores pessoas que estão orando para a gente, orações nossas que às vezes a gente pensa que não está sendo respondida. Tá? E estão. Tá? A resposta imediata de Gabriel, Gabriel quer dizer varão de Deus, mostra que a fé de Daniel não é em vão. Tá? Ele mal acabou de terminar a oração dele, Daniel veio explicar, Gabriel, aliás, veio explicar para ele, né, a respeito disso daí. Muito bem. A oração confessional de Daniel para os pecados do seu povo mostra que ele entendeu que a contaminação do santuário do capítulo 8 não é causada pelo chifre pequeno, mas pelos pecados dos santos do Altíssimo. Olha só, a contaminação, ele estava pensando no santuário, tá? O santuário da terra tinha sido destruído, agora não pelos romanos, mas por Nabucodonosor, tá? E ele sabia de uma profecia que está no capítulo 29 do livro de Jeremias, no versículo 10, que falava de 70 semanas, tá? De 70 anos, aliás, semanas é no caso dele, tá? De 70 anos e opressão, em que a terra ele teria que descansar do pecado. Tá? O cativeiro babilônico duraria 70 anos. O número 7 dá uma ideia de descanso. E como foi o pecado do povo que fez o templo ser destruído? Daniel entendia isso. E também os pecados da nação fez com que a nação perdesse a sua soberania, tá? E fosse dizimada, eles fossem levados escravos para a Babilônia. Ele entendia, né, que o santuário tinha sido destruído e contaminado por causa disso. Então ele começa a pedir a Deus misericórdia. Por quê? Ele entende, tá, que esses 2.300 anos seria uma prorrogação dos 70 anos que Jeremias já tinha profetizado. O pecado, o povo continuou no pecado tão grande e não se arrependeu, que o sábado de descanso, vamos dizer assim, da iniquidade deles ia ser maior, ia se estender por um período maior. Então ele fica desesperado com isso. Ele já entende que a contaminação não foi causada pela ponta pequena, mas pelo povo. O interessante que Deus tinha em mente, tá, que as nações fossem evangelizadas através de Israel, né, do reino de Judá. Mas o pecado deles se tornou tão culpado, pior culpa que os próprios pagãos. E Deus permitiu, tirou a mão de proteção dele, para que punisse a nação se arrependesse, usando mãos pagãs. Mas os fiéis da nação, entre eles Daniel, contaminassem, desculpe o termo que eu vou usar aqui, vamos usar o termo influenciasse, os pagãos. Né? Prova disso que o próprio rei Nabucodonosor se converteu. Dentro do palácio se tornou um missionário, né? Também a gente já viu isso daí, né? A purificação do santuário, que é a razão de sua, que é a razão de sua oração. A purificação a gente estudou na semana passada. Como os pecados acumulavam dentro do santuário durante o ano, e ele era um tipo do santuário celestial, existia um outro santuário no céu, tá?
a purificação do santuário se dava, a gente viu isso aí, no 7º mês, no 10º dia. Uma vez por ano, eles tinham que limpar todo o santuário dos pecados para que se começasse um novo ano, tá? E o santuário estivesse puro para receber o pecado do povo novamente. E o povo era purificado, o santuário contaminado, e nesse dia o santuário era purificado através de uma cerimônia, né, em que eles tiravam todo o pecado e colocavam na cabeça de um bode, que era o bode expiatório, ia para o deserto e morria lá, né, de fome, de sede, né, de fadiga. Então, todo o pecado, ou seja, qual é a terminologia? O que é impuro é purificado e o que é puro é contaminado. O santuário era uma coisa pura. O povo, com seus pecados, contaminavam, né, o santuário. Então, a purificação do santuário é a razão da sua oração, né? Mas ele está todo confuso. Ele está muito confuso. De acordo à forma de pensar do efeito para a causa dos antigos orientais, a expiação do capítulo 9 é a causa da purificação do santuário do capítulo 8. Nós, ocidentais, nós partimos da causa, da causa para o efeito. Os ocidentais, eles passam do efeito para a causa. Então, por isso que você vê no capítulo 7, Jesus, o Filho do Homem, como um juiz e rei, que é o efeito da purificação do santuário. No capítulo 8, ele vê como sacerdote. E no capítulo 9, que nós vamos ver hoje, você vê ele como vítima. Qual que é a causa de tudo? O pecado. E a causa maior do serviço santuário, da purificação, é o sacrifício de Cristo. Para o efeito final seja a redenção, a purificação, o juízo, a redenção e o reino de Deus restabelecido. Só que você vê 7, 8, 9. Deveria ser 9, 8 e 7. Deu para entender? Tá, isso aí, por isso que os orientais, eles pensam de uma forma diferente. E Daniel era oriental. Então você vê no capítulo 9 agora o sacrifício de Cristo. No 8, ele como sumo sacerdote. E no 7, ele como juiz e rei, né? Ele vai, como diz lá no Nordeste, não sei se você já ouviu esse termo aí, se na Alagoas falavam isso, revestrez. Em Pernambuco eles falam isso, né? Revestrez. O pessoal do Oriente Médio vê de revestrez, de trás para frente, não da frente para trás. Vamos lá avançar? A oração de Daniel, no capítulo 9, tem como pano de fundo a profecia de Jeremias, capítulo 25. Tá? Tem como pano de fundo, que nem eu falei, Jeremias, já expliquei por quê. Como o santuário tinha sido destruído, tá? Ele sabia, Daniel, que tinha um santuário no céu. E você vê a oração dele no capítulo 9, na hora do sacrifício da tarde. Ele sabia que lá em Jerusalém estava destruído, mas ele sabia que o santuário verdadeiro não estava. Tá? Então ele analisa, tá, essa profecia aí do capítulo 25. Tá? E o verso 10 aí, em que ele fala, né, dos 70 anos, 490, vamos pôr aí, dias, né? Ou 70 anos, aí dá para confundir com as 70 semanas. Tá? Justamente por causa de 70 semanas e 70 anos. Né? Que dá um total de 70 anos, 490 dias também. Tá? De cativeiro aí. Tá bom? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que enviarei e tomarei a todas as suas famílias do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Olha só, ele chama Nabucodonosor de servo dele, né?
e os trarei sobre essa terra, sobre os moradores e sobre todas essas nações em redor, e as destruirei totalmente, e farei que seja objeto de espanto e assobio perpétuo. E farei cessar dentre a voz o gozo, a voz de alegria, a voz do noivo, a voz da noiva, o som das mós e a luz do candeeiro, e toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto. E essas nações servirão ao rei Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando eu cumprir os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e esta nação. Diz o Senhor, castigarei a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei dela uma desolação perpétua. Então ele está pensando nessa profecia do profeta Daniel, 70 anos. E sabe quantos anos faltava para o cumprimento desses 70 anos? Tá? Somente 2 anos. Tá? Sairia o decreto de Ciro, né, para que eles voltassem. Só que como ele viu um outro período, ele achou que iria ser, como eu acabei de dizer aí, prorrogado. Ia aumentar, né? O Senhor achou por melhor castigar mais ainda, porque o povo não tinha se arrependido. Depois do cativeiro, acabou a idolatria em Judá. Nunca mais eles adoraram ídolos, e se tornaram, partiram para o outro extremo. Agora obedeceram a lei ao extremo, criaram até regras que Deus não tinha instituído. Tá? Então valeu a pena a lição dos 70 anos lá. Daniel, obediente à condição mencionada na profecia, busca a Deus de todo o seu coração. Então me invocareis e vereis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E foi exatamente o que ele fez. Jeremias 29, o verso 12, que também fala dos 70 anos. Tá? Olha só, então me invocareis. Daniel lembrou dessa promessa. E vireis e orareis a mim. Eu ouvirei, e foi exatamente isso que ele fez. O Senhor prometeu, na hora que vocês se arrependerem dos pecados de vocês, né, vocês vão ouvir, e eu vou ouvir a oração de vocês. Daniel faz uma confissão em nome de todas as pessoas. Aí Daniel se torna um símbolo de Cristo. Tá? Ele estava em Babilônia sem ser de Babilônia. Tá? Ele era inocente, não foi o pecado dele que levou, ele sofreu as consequências do pecado da nação, assim como Cristo também sofreu. Tá? Então a gente vê ele como um tipo, e ele também é um intercessor entre Deus e o povo. Ele mesmo diz que nós, pecamos, ele se inclui ali. Daniel como sumo sacerdote, né? Daniel 9, 3, 9, 18 e 19. Neste capítulo, Daniel se refere ao livro de Levítico, especialmente ao dia da expiação. A gente falou isso aí na semana passada, né? Era escolhido os 2 bodes, né? 2 bodes, além de ter mais de 70 sacrifícios, tá? De animais nesse dia, né? Então, um bode era sacrificado simbolizando o Cristo, e o outro, Azazel, simbolizava a Satanás, a antagonista, né, de Cristo, né, vamos dizer assim. Daniel está humilhando, vestido como um penitente jejuano. Ele está em jejum. Pouco a gente fala em jejum nos nossos dias, né? Olha só, deveríamos parar mais em jejum, né? Por questão espiritual, mas também física melhora, né? Pouca gente fala, né, a respeito. Ele está vestido de saco, né, jogando, né, cinza na cabeça dele. Então, o vestido de saco pro oriental é uma pele rústica de carneiro que eles usavam, né, quando eles estavam tristes, para mostrar a humilhação deles, né? Eles externavam o que estava dentro do coração deles, né? É assim que é, ou a questão da nossa piedade ou do nosso pecado começa dentro do coração e ultrapassa, né, a nossa vida. O papel de Daniel como sumo sacerdote, o mediador de Deus, como um receptor humano, é visto a partir do 1º capítulo de Daniel.
O segredo divino o segredo divino é mediado apenas por Daniel. Olha só, a petição de Daniel não é pequena, mas a resposta que traz Gabriel é maior que Daniel pode imaginar e entender a resposta definitiva. Olha só, Daniel estava com uma visão míope, né, da profecia. A resposta de Deus foi muito maior que ele imaginava. Por quê? Ele estava falando a respeito, pensando no cativeiro. E Deus estava pensando num cativeiro muito maior que ia chegar ao fim, que é o cativeiro do pecado. E iria ultrapassar o povo de Judá. Ia chegar até os nossos dias. Ia ultrapassar as nações. Então as respostas de Deus são melhores e maiores do que a nossa. E às vezes a gente se frustra. Ele está pensando naquilo ali, né? Olha só o que é dito ali. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não sei se eu passei demais. Não. E agora no capítulo 9, o verso 24 diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, tá? Para fazer cessar a transgressão, para pôr fim em pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Daniel 9, verso 24. Olha só, cessar a transgressão. A gente vai explicar isso aí um pouquinho, tá? No original, é lecarfer. Tá? Essa palavra no original hebraico, ele dá para cessar a transgressão, como é dito aí, é para o quê? Cessar os sacrifícios, tá? Realizados no templo, os sacrifícios pelo pecado. A transgressão aí pode ser tanto no original, tanto a transgressão do povo, tá? Como também pode ser os sacrifícios pela transgressão. Ele fala assim, vai chegar uma hora que vai cessar isso aí, Daniel. Isso aí vai ser depois de 70 semanas. Para pôr fim em pecados. Tá? O interessante é que esse fim de pecados seria por fim a iniquidade do povo de Judá. Tá? Por fim a iniquidade que ele estava cometendo. Para expiar a iniquidade. Aí a palavra é a palavra cafar, cobrir. Expiar, isso tem a ver com o santuário. Cobrir seria o quê? Para que Deus não visse a transgressão do seu povo e o cobrisse com a sua justiça. Por isso você vê aí um paralelismo com a justiça eterna. Ele está falando da justiça de Cristo, imputada e que dá força para a pessoa ter uma nova vida. A justiça de Cristo não só cobre, não serve somente como uma capa de pecados, para cobrir o pecado, expiar, mas também, tá? A palavra no original hariote aí, que é para iniquidade, tá? Ela também seja extirpada. A justiça é creditada, né? E agora ele vai explicar a questão da redenção aí para nós aí. Muito bem. Não só dos judeus, mas de todas as nações aí do planeta. E não apenas apenas de Moisés a Daniel, mas desde Adão e Eva até o último pecador que nascera no futuro. Ele está falando aí de toda a iniquidade. O interessante é que essa profecia, ela abarca duas partes. A primeira parte dela se refere à primeira vinda de Cristo. E a segunda parte dela se refere à segunda vinda de Cristo. Só que as Escrituras Sagradas nos dizem que o dia da segunda vinda ninguém sabe, né? Somente o Pai sabe. Mas a primeira vinda era possível se houvesse um acurado, né, processo
de estudo das profecias. Tá? Tanto na primeira como na segunda vinda, a teologia popular causou confusão, porque na primeira vinda esperava-se um Messias que viria na segunda, um Messias glorioso, rei de toda a terra. E na segunda parte da profecia, né, que aí causou confusão, ninguém prestou atenção aí, poucos prestaram atenção à questão da expiação aí, né, do Messias fazendo a expiação, e na segunda parte da profecia, o problema era a questão do juízo, né, que antecederia a segunda vinda de Cristo. É o trabalho de mediação de Cristo no céu. É o trabalho dele como sumo sacerdote, né? E na primeira, a confusão, né? Porque a primeira com a segunda vinda de Cristo houve essa confusão. Isso fez com que se anuviasse a mente das pessoas, tá joia? É nada menos que a primeira vinda do Messias, o príncipe, para tirar o pecado da humanidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que João Batista falou. Mas ele mesmo confundiu. Ele falou isso inspirado por Deus, mas ele depois, na prisão, ele falou assim, não vai se cumprir a promessa do Messias rei? Né? Ele falou assim, é você mesmo ou temos que esperar outro? Aí, Cristo esclareceu a profecia para ele, falando, né, justamente das maravilhas que estavam já acontecendo aqui, que era um prenúncio das maravilhas que ia acontecer no céu. O evangelho estava sendo pregado aos pobres, né, os coxos estavam andando, né, os cegos estavam vendo, e etc. Isso aí o confortou. Eu só tenho uma dúvida, eu acho que ele não compreendeu bem. Mesmo assim, teve uma compreensão, mas até o final não compreendeu, mas com que a luz que ele teve, ele foi fiel e se alegrou com aquilo ali. O Messias, segundo o capítulo 9, 26, seria cortado e nada lhe subsistirá. O interessante que aí, no verso 26, que seria o quê? Faria cessar as transgressões e o Messias seria tirado, na nossa versão é dito isso aí, o príncipe seria tirado, é cortado em algumas versões e até destruído em outras, né? Seria, vamos dizer, arrebentado, se fosse traduzir a palavra no original perfeitamente aí, tá joia? Seria arrebentado, a palavra ali é forte mesmo, esse cortado ainda acho que está bem suave ainda, o tradutor dessa versão aí nos colocou aí. Daniel tenta tomar o lugar de sumo sacerdote, intercedendo por todo o seu povo, compartilhando vicariamente pelos pecados dos seus irmãos rebeldes. Mas ele não é o verdadeiro substituto é o Messias. Ele sabia disso aí. Pelos méritos do Messias, nós podemos interceder pelas pessoas. Mas não é um mérito nosso. Quando intercedemos para a pessoa, nós podemos dizer que nós estamos partilhando do mesmo sentimento do Messias. Tá? Fazendo o trabalho do Messias ali. Mas é o mérito do Messias. Quando a gente intercede e Deus olha Cristo em nós, a justiça de Cristo imputada em nós, é como se ele visse o Filho de Deus. Por isso, ele ouve a oração. Tá? Quando Daniel estava refletindo o caráter de Deus, ele percebia isso daí, né? Muito bem, vamos à profecia propriamente dita, né? Daniel fala sobre uma das profecias mais abrangentes da Bíblia, né? Além disso, os capítulos 8 e 9 são separados por 8 anos, mas Daniel os reúne intencionalmente porque eles são interdependentes. Daniel espera trazer, né, os 70 anos de libertação para os oprimidos, assim como o ano sabático fazia a cada 7 anos, né?
Sabemos que o Pentateuco, ao final de um ciclo de 49 anos, havia uma libertação. Assim, os 490 anos mencionados nesse capítulo representam 10 ciclos de 49 anos. Vamos explicar um pouquinho a respeito disso aí rapidamente, tá? Não com detalhes aqui. Uma outra ocasião a gente pode falar do jubileu. Existia uma coisa chamada jubileu, a cada 50 anos. Tá? Então, quando chegava no final de um ciclo de 49 anos, os pecados eram perdoados. As dívidas, quem devia para uma pessoa não podia cobrar mais. Os escravos eram libertos. Tá? A terra voltava para o proprietário dele original, se ele por pobreza precisasse vender. Tá? Então, quando ele fala nisso, 490 anos, 49 vezes 10 dá 490. Tá? E isso aí simbolizava, podemos dizer aí, um ciclo de 10 ciclos de 10 jubileus. Tá? Eram 10 ciclos de jubileus aí. Ele está mencionando aí. Olha só, Levítico 25:8, você deverá contar 7 semanas de anos. 7 semanas, 7 vezes 7, 49. 7 vezes de 7 anos. A terra descansava em Israel a cada 7 anos ela descansava. Aí os pobres não podiam plantar nada, os pobres podiam colher aquilo que sobrava, que nascia esporadicamente, tá? E esse 7 vezes 7, tá? Dava o jubileu, que era, vamos dizer aí, um ciclo de 7 anos, tá? Dos 7. E tinha ali 7 vezes 7. 7 ciclos de 7 anos. Que dava 49 anos, tá? E dava 49 anos aí. E a profecia que a gente está vendo é 10 ciclos de 7. Não sei se está muito confuso, tá? Se mesmo com essas coisas não me ouvir, vou castigar-vos 7 vezes mais pelos seus pecados. Levíticos 26:18. Né? A punição para a apostasia de Israel, cativeiro, durou 70 anos. Ou seja, 7 vezes mais em seguida. Somariam 490 anos ou 70 semanas de anos. Olha só. 7 vezes, que ali está falando, ali a punição, 7 vezes mais. Né? 7 vezes mais que daria 490. Somaria 490 anos. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 7, 49. Né? A punição por Israel seria de 70 anos. 7 vezes mais em seguida, né? Ao período ali. Então a terra folgará nos seus sábados e todos os dias da sua selação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Por todos os dias da assolação descansará, pelos dias que não descansou nos vossos sábados, quando nela habitáveis, né? Levíticos 26, 34, 35. Então, o que aconteceu? Como eles quebraram o sábado, agora a terra iria descansar de forma forçada aquele sábado. Tá? 70 anos. 7 vezes o quê? 7 ciclos de anos. Né? 490 anos aí, né? Então ouvi 2 anjos conversando e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário, a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados?
E ele me disse isso: tudo levará 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário será purificado. Aí que veio a confusão dele. Tá? Baseado no jubileu, baseado nas profecias de 70 anos, ele confundiu aí. Tá joia? O santuário deveria ser purificado num período de tempo que nós conhecemos como 2.300 anos. O santuário deveria ser purificado num período de tempo que nós conhecemos como 2.300 anos. A primeira parte da profecia é que o anjo começa a explicar, que chamamos da profecia das 70 semanas. Note bem aqui, olha como que deu para confundir também, né? 70 semanas. Né? O interessante que no hebraico a palavra é Shabaú, tá? E Aim, ou seja, 7 semanas, tá? 7 semanas que seriam, ou 7 ciclos de 7 dias, tá? E aí dá essa confusão aí na mente dele. 70 anos, tá? 7, 490 anos, 70 semanas, né? 70 semanas, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 7, 490. Aí ele confunde com o cativeiro, né? De 70 anos ali, que Jeremias já havia profetizado. Em profecia, entendemos que um dia equivale a um ano. A gente já viu isso daí, né? Olha só. A gente viu isso em Ezequiel 4:6 e Números 14:34. O período começaria com o decreto de restaurar e reconstruir Jerusalém, o que aconteceu em 457 por anos antes de Cristo, por Artaxerxes, um dos reis que vieram, chamado Mão Grande ou Longuínimo. Tá? O primeiro decreto foi feito pelo rei Ciro, mas foi tão difícil botar em ordem que veio outro, tá? Outro decreto, tá? Posteriormente, no ano 416, e somente na época de Dario Starpes, né? E somente na época do 7º ano de Artaxerxes, isso está em Esdras no capítulo 7, é que é posto o decreto em vigor, porque os inimigos não queriam deixar, né, fazer isso, porque eles sabiam, o próprio Satanás sabia que se a profecia se cumprisse, o Messias viria. Ele já estudava a profecia e já sabia disso. E o decreto de Artaxerxes é importante porque ele é muito, muito documentado por vários documentos, entre a tabela de Ptolomeu, as Olimpíadas. Ele tem uma documentação histórica muito forte. E também as eclipses, também a tabela das eclipses, você consegue chegar nessa data. Só que tem uma coisa também, foi somente após esse decreto que lhe deram dinheiro, autoridade jurídica e até pena de morte por juízo de Israel. Deram autonomia, tá, para colocar o decreto em prática. Tá? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Daniel 9, o verso 25. Desde a saída para a ordem para restaurar Jerusalém. Então a gente descobriu aí, 7º ano de Artaxerxes, aí começou a reinar em 464, 457. Tá? Só que começa antes de Cristo, antes do período, anos antes, né? E ele fala, ele divide as 70 semanas em 2 períodos, tá? Aliás, em 3 períodos. 7, 62, vai dar 69 e vai faltar uma semana. Olha só. Então, as 7 semanas têm a ver com a reconstrução da cidade. Levou 49 anos para terminar. 7 semanas. 62 semanas. 62 semanas vezes 7 vai dar 400 mais 434 anos. Tá? E chega ali no Messias ungido. Tá?
Olha aí o quadro. Opa, vamos voltar um pouquinho. Muito bem, 7 semanas, 49 anos, termina a construção, ano 408. 434, chega-se no Messias ungido. Quando que o Messias é ungido? Ele é ungido no batismo dele, que se dá na primavera do ano 27. Tá? O decreto saiu no outono. Faltava só um quarto para terminar o ano. Tá? A gente pode fazer esse cálculo com quartos aí numa próxima oportunidade, com as frações também. Né? E aí, chega-se no ano 27. Olha só o Messias sendo ungido. A palavra grega para Messias é Cristo, que em português significa o ungido. Né? É ungido ali. Agora, falta mais uma semana. Né? 7 semanas mais 62 dá 69. Tá? E aí vai terminar, quando que vai terminar? Mais uma semana, ou 7 anos. 7 anos que vai do ano 27, com a unção do Messias, até o ano 34. Tá? No ano 34, a nação de Israel deixa de ter primazia como nação, como povo de Deus, porque eles desprezam a mensagem, apedrejando e fazendo o primeiro mártir, que for Estevão. E na oração de Estevão, as pessoas confundem isso, ele só pede para não lhes imputar esse pecado, mas não fala, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus falou isso, Estevão não. Tá? Ele só pediu perdão por pelos algozes dele. Mas, com a rejeição de Estevão, com a morte de Estevão, eles sabiam muito bem, porque pelo discurso que Estevão fez no Sinédrio, todo o Sinédrio, além de ver tudo que tinha acontecido, o testemunho de Jesus, Estevão fez um big de um discurso, um enorme de um discurso, falando do Messias até no início do surgimento da nação. E passa por Abraão, Moisés, ele vai contando toda a história de Israel, né, até chegar à rejeição do Messias. Eles não aguentam de tantas evidências serem ali, que eles resolvem matar, calar a boca de Estevão aí. E aí eles rejeitam o Messias. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Né? E a palavra ali é shatak. Né? Eles não somente rejeitam o Messias, né? E ali, na metade da semana, nos diz Daniel 9:26, né? Na outra, falta mais uma outra metade, no final de 3 anos e meio de ministério, o Messias é morto, é tirado, é arrebentado, vamos dizer aí. Né? E aí a gente volta para isso aí. Né? No ano 31, 3 anos e meio, olha só, 7 anos. Metade da semana, 3 anos e meio. Né? O Messias é ali tirado. E mais 3 anos e meio ainda houve de misericórdia. Né? Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana dará fim ao sacrifício e à oferta. E o que acontece no meio da semana? O véu é rasgado quando ele morre, né, do templo. E agora o templo não tem mais valor, o templo da terra. O Messias será removido, seria assassinado, mas sem culpa, em forma vicária. Né? Olha só, metade da semana, 3 anos e meio. Com o que eu falei, né? Jesus faz cessar o sacrifício de animais com a sua morte. E fez de tal forma, tá, que depois Deus teve que destruir o próprio templo. E até hoje não tem templo para as pessoas fazerem sacrifícios. Tá? Lá em Israel ninguém faz, com exceção dos samaritanos que fazem um monte Gerizim, né? Mas eles não têm mais templo para fazer sacrifício. Olha só, na metade da semana aí. Muito bem. E agora vem a outra parte da semana. As 70 semanas são contadas ou separadas ou identificadas para o povo judeu e de Jerusalém.
E a palavra no original aí é a palavra ratak, que é o particípio passado, tá? E está no particípio passado, e ela quer dizer cortado, talhado, tá? Algumas versões, como a Vulgata Latina, diz abreviados também, tá? E essa palavra era usada para cortar sacrifício no templo. Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que produzirá mais frutos, né? Muito bem, concluindo, Daniel 9 é fundamental para entender a amplitude do perdão e da graça de Deus por todas as pessoas, né? Ninguém foi tão longe no pecado que Deus não possa trazer de volta se a pessoa assim permitir, né? O perdão de Cristo ungido de Deus é tão absoluto que ele nos liberta das garras do mal e da dívida do pecado, né? E isso daí, como ele fala que 70 semanas estão determinadas para o seu povo, ele nos dá a pista final, ou seja, tá? Como Daniel estava orando pela compreensão da profecia, ele fala que ele veio, o anjo Gabriel fala que ele veio para dar a entender a visão. Depois de 8 anos ali, ele vem explicar a visão. Então, a primeira parte tem a ver com a primeira vinda, são 490 anos, tá? E aí bate com os ciclos também do jubileu, que são 10 ciclos, tá? Em que eles têm um período de misericórdia, tá? E nesse período de 10 ciclos de 49 anos, né? Vezes 10, você chega aí, bate, por isso que Daniel confundiu aí o jubileu, tá? E também seriam castigados 7 vezes mais com a profecia dos 70 anos. Ele confundiu as 70 semanas aí. Tá, joia? E agora falta somente 1.810 dias para chegar no final das 2.300 tardes e manhãs. Tá, joia? Então aí agora já fecha a questão. Agora a gente já sabe o início da data. O início da data é no ano 477, sendo que a primeira parte se trata do povo de Israel, do povo de Judá, e se estende por toda a história do cristianismo, né, até o século XIX. Ele pagou o pecado na cruz, né? Podemos ser livres porque ele nos amou, morreu, ressuscitou e hoje intercede por nós. Agora ele está no santuário celestial, por todos aqueles que aceitam como Salvador. Aceite-o hoje como seu Salvador e comece a viver o reino de Deus aqui na terra. O Senhor é quem está falando hoje. Até quando, filho? Preciso esperar para que você se entregue. Até quando? Né? Essa é a pergunta, né? Até quando vamos aproveitar, né, que ele ainda está no santuário intercedendo agora por nós, né? E o final, o juízo começa, agora é como sumo sacerdote, agora no fim das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário agora passa a ser purificado, passa a ter um julgamento. O juízo já começa, e a primeira parte fala do sacrifício dele e a misericórdia, vamos dizer, a paciência que ele teve com o povo de Israel. Tá joia? E assim nós terminamos, né, mais esse ciclo aí, né, de estudos a respeito de Daniel. Não se esquecendo que às vezes numa pequena pegada aqui você não vai conseguir entender, né? Não vai conseguir aí entender aí. Mas, tá? É importante a gente notar, tá, que aos poucos a gente vai percebendo, né, e vai abrindo a nossa compreensão. Não se esquecendo que Daniel mesmo não entendeu. Se ele não entendeu, muito mais nós aqui, né? Que Deus abençoe a todos, boa semana e que nós aproveitemos o período de graça que ele nos oferece. Amém. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus.
Convido a amada igreja para que junto nós possamos cantar o hino em louvor e adoração a esse Deus maravilhoso. Nos deixa em trevas, revela tudo aos seus profetas. Ele quer que compreendamos sua vontade para nós. O Espírito de profecia traz consolo ao aflito. Orienta o perdido e o que busca instrução. Quando há necessidade, provê a correção. Nos conduz às Escrituras e nos guia a salvação. Andemos, pois, na luz que temos, vivamos tudo que aprendemos, ensiladas que nos cercam, não nos poderão vencer. O Espírito de profecia traz consolo ao aflito, orienta o perdido e o que busca instrução. Quando há necessidade, provê a correção. As Escrituras e nos guia a salvação. Maravilhoso Pai que estás nos céus, queremos agradecer a Ti pelo privilégio da Tua palavra. Talvez nós ainda não compreendemos, tá, nesse breve período, mas que nós perseveremos para compreendermos a Tua palavra. Aos poucos nós vamos entendendo os Seus desígnios para nós. Talvez os que estiveram aqui ou os que vão ver não terão uma clarividência dessa profecia, mas eu peço que as pessoas sejam não somente iluminadas pelo seu Santo Espírito, mas que elas também, ó Pai, possam perseverar no estudo da sua palavra, mesmo encontrando dificuldade. Queremos aproveitar esse período de graça para nós e queremos agradecer a Ti que és o nosso sumo sacerdote. Isso nós pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ouvi a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa.
amados irmãos. Vou com Deus. Uma ótima semana também na companhia do nosso Deus. E que o Espírito Santo esteja nos instruindo através da tua santa e poderosa palavra. Uma boa noite. Amém.